11 de junho de 2015. Souza marca um golaço e pela primeira vez o São Paulo assume a liderança do Brasileirão. Palmeiras vence a primeira em casa aqui no Allianz Parque. Sobe para a 12ª colocação e sai da zona de rebaixamento. Corinthians sai em desvantagem, mas vence o Internacional de virada e termina a rodada no G4. Seleção de handball se despede do Brasil com vitória sobre a Noruega. E essa goleira aqui catou tudo. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva. E ainda, aos 82 anos, o Brasil perde o bicampeão mundial das Copas de 58 e 62. Olá, boa noite! Começou a semana e o Gazeta Esportiva vai falar do Palmeiras, que venceu o Fluminense por 2-1 e deu um passo importante para se afastar da zona de rebaixamento. Destaque para o atacante argentino Cristaldo, que entrou no segundo tempo e garantiu a vitória do Verdão com um gol aos 45 minutos. Confira como foi o jogo na reportagem do Felipe Floril. O futebol do Palmeiras neste campeonato brasileiro não é dos melhores, assim como o gramado do Allianz Parque. Eu falei com o Cavaleiro falou, pô, o estádio bonito, mas o gramado, né? Cara, eu acho que o jogador mais praticado é o goleiro, porque os caras podem errar um passe, podem errar um domínio, o goleiro se errar alguma coisa ali, meu amigo, é gol. Estamos indignados. Não pode um estádio tão lindo, uma arena tão moderna, talvez a mais moderna e bonita do país, e aí a gente pode alastrar isso para a América do Sul e compatível com as melhores da Europa, ter um gramado numa situação pífia, ridícula, que nós precisamos tomar uma providência. Ainda sem a definição de um novo treinador, o interino Alberto Valentim esteve à frente do time, à beira do gramado. O Fluminense foi o adversário que sofreu em campo com esta bomba de Gabriel. Diego Cavalieri colocou para fora. Cleiton Xavier também não teve a mesma sorte que Jean. No contra-ataque, ele recebeu, bateu forte, sem chances para Fernando Praz. Este lance mostrou o retrato do atual Palmeiras em campo. Uma confusão e ninguém consegue colocar a bola para dentro. Nem Dudu, muito menos Zé Roberto. Nas arquibancadas, o reflexo do nervosismo. Torcedores se agredindo. Cenas lamentáveis. O pessoal só se acalmou quando o Rafael Marques, de cabeça, empatou no finalzinho do primeiro tempo. Eu fui feliz em poder fazer o gol. No momento importante ali foi no finalzinho do primeiro tempo. Porque se você vai para o vestiário com 1-0, ter que entrar e correr atrás é complicado. Então acho que foi bem bacana. Mas a gente espera que não seja todos os jogos assim no sufoco. Zé Roberto deu lugar ao estreante do dia, Alexandro, que mal pegou na bola e quase fez o dele. Alberto Valentim, agitado à beira do gramado, viu de perto a falta de Magno Alves em cima de Gabriel. Cartão vermelho para ele. Com o time do Palmeiras pressionando durante todo o segundo tempo, a solução teve que vir daqui, do banco de reservas, com a entrada do argentino Cristaldo. Lance duvidoso, a bola bate na mão do zagueiro Gum, que também vai para o chuveiro mais cedo. Tempo para a cobrança de falta, que o argentino Cristaldo fez e virou o jogo. Você saiu bastante emocionado do campo, né? Pela situação toda. Sim, muito. Saí muito emocionado por como se deu o jogo, por mais que nada também no personal, por minha família, que são eles que sofrem muito fora do campo. Por isso saí muito emocionado do campo e quero dar parabéns também para eles. Com essa vitória aqui no Allianz Parque, Palmeiras 2, Fluminense 1, o Verdão consegue o primeiro triunfo em casa e, de quebra, sai da zona de rebaixamento. A gente está precisando porque está numa situação delicada. Agora a gente conseguiu, vamos dizer, botar a cabeça para fora e agora sim, se a gente voltar a vencer, a gente começa a conquistar posições importantes. Lógico que nós temos que melhorar, né? Isso nós já falamos antes, mas está todo mundo de parabéns pela entrega, pela obediência também, depois que a gente foi acertando algumas coisas, é vitória merecida.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Palmeiras não jogou bem. Foi o mesmo esquema que estava com o Oswaldo, criando oportunidades e tal, mas não concluindo, não conseguindo se organizar, finalizar. E o Fluminense, de repente, estava com uma proposta de jogar fechadinho no contra-ataque, fez 1-0. Talvez aí o Palmeiras, nos acréscimos do primeiro tempo, numa bola parada, no escanteio, o Rafael Marques, que funciona muito bem nesse tipo de jogada, empatou o jogo. E aí o Valentim, no segundo tempo, ele ousou, colocou muitos atacantes em campo, e o Cristaldo é um homem-gol, né? Acabou fazendo o gol da virada palmeirense. Bem que você comentou semana passada eu gosto muito do futebol do Cristaldo. Do argentino. Eu acho que, assim, não é nem um craque, mas é um cara fazedor de gols. É só ver os números dele no Palmeiras, especialmente nessa temporada. Ele não é titular e normalmente quando entra faz gol. Então dá uma certa tranquilidade até para a chegada do Marcelo Oliveira. Mas o Palmeiras realmente não está conseguindo se achar. Ganhou o jogo na Bacia das Almas, e isso por conta também da cabeça fraca do Magno Alves, que elogiei muito eu fiz a narração ontem para o Mesa Redonda, elogiei muito o Magno Alves, que é um jogador veterano, mas é muito útil, sabe? É muito importante, tem uma visão de jogo, uma capacidade de se posicionar na área fantástica. E aí fez uma falta absurda, foi expulso. Depois o Gum foi expulso, aí com 2 a menos realmente ficou muito complicado para o Fluminense. Chico, antes de falarmos sobre aquela selvageria ali nas numeradas, quer falar sobre o jogo? Eu gostaria, Celso, boa noite Michele, boa noite meus amigos. Hoje estou aqui no lugar do Flávio, porque o Flávio perdeu a voz. Laringite com essa mudança de tempo, então, mas ele com certeza vai estar aí na quarta-feira. Que meigo! Rico só tem doença difícil, né? Então, laringite, essas coisas, é coisa de rico. Aí tem que tomar aqueles antibióticos sintéticos e tal, aí ele melhora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem não tem jeito é esse elenco do Palmeiras. Esses caras todos agiram de má fé com o Oswaldo Oliveira. Tanto é verdade que o que esses caras correram contra o Fluminense foi uma grandeza. Por que não correram assim quando o Oswaldo estava lá? Em primeiro lugar, essa é a pergunta que se faz. Segundo, o Palmeiras não chuta gol, o Palmeiras não chuta gol. Mentira! Deram 26 finalizações, segundo o meu querido Vanderlei Nogueira, que vocês dão licença que eu vou desligar o telefone aqui, que está tocando. O Rocão é sensacional. O Rocão aqui, está aqui, está desligado, Alô? desculpa. Alô, não. Alô? Alô, não. É assim, desculpa, hein. Assistindo a Gazeta Esportiva? Quem era? Era minha mulher. É que eu esqueci de baixar, então dá licença. Não diga alô, diga a Gazeta Esportiva. Já que a vaca foi pro brejo, deixa eu fazer a coisa certa, para não ter problema aqui. Espera um pouquinho só. Aliás, ela enfim, não diga alô, diga Gazeta Esportiva. Verdade. Quem está no ar? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para não acontecer essas bobagens que não aconteceu aqui agora, o que o cara tem que fazer? Tomar cuidado com esse elenco, que esse elenco aí é um elenco meio traíra, porque puxaram o tapete do Oswaldo Oliveira, ninguém corria, ninguém chutava gol, ninguém fazia nada, de repente, 26 chutes, o scout é do Vanderlei Nogueira, 26 chutes do Palmeiras durante 90 minutos, e apenas 5 chutes do Fluminense. Outro time. É outro time, não é outro time, é o mesmo time. É o mesmo time, só que com o Oswaldo, os caras não faziam isso aí, ó. Verdade. Olha aí. E outra coisa, Diego Cavalieri falhou, porque o Godoy ontem observou bem no Mesa Redonda. Se o Diego Cavalieri, em vez de ficar levantando a mão pedindo impedimento do Cristaldo, tivesse ido para a bola e pulado para cima do Cristaldo, ele teria defendido. Olha aí, tá vendo? Goleiro Mané, olha, ele levantou o braço, ele tinha que pular para cima do Cristaldo aí. Ele preferiu achar que o cara estava em impedimento, criar uma confusão, criar uma situação, do que ir para a bola. Olha, o Cristaldo cabeceando atrás, aí ele tinha que ir para cima do Cristaldo. Ele levantou o braço pedindo impedimento. O Cristaldo fez o gol. Quer dizer, goleiro Zé Mané, né? Goleiro Zé Mané, que quer apitar. Não quer jogar, quer apitar. Se deu mal, o Palmeiras venceu. E aí o Felipe Esboril ontem, com sua equipe, obviamente,
flagraram ontem uma imagem lamentável. Em primeiro lugar, os torcedores eles precisam compreender e entender que, sabe, o que as arenas vieram com modernidade. Por isso que sou contra o que fez o Corinthians de arrancar as cadeiras e tal. O lugar numerado é uma questão até de segurança do torcedor. Está numerado, ele compra o ingresso, senta ali e pronto, ali no conforto. E aí, o lugar não é respeitado, e aí houve confronto entre alguns torcedores e seguranças. Eu acho que todo mundo errado. O torcedor não tinha que partir para cima do segurança com socos e pontapés, mas também nada justifica, e aí eu quero ser muito claro. O segurança, ele está ali para resolver problema, não criar mais. Mas ele resolveu, Não, eu não concordo. Então, não concordo com isso. Uma vez imobilizado, não faz o menor sentido você desferir depois mais 2, 3 socos enquanto a pessoa está mobilizada. Isso revela o despreparo do profissional. Ponto. Nada justifica. Mesmo que o cara tenha agredido um segurança antes, entrega para a polícia e o cara vai preso. Ponto. Acabou. Sabe, então é uma sucessão de erros. O lugar que não é respeitado, as pessoas que querem ficar onde não podem ficar, e aí depois a agressão ao segurança que condena a postura do torcedor. E, olha só, errou o torcedor. Ele deu um soco no segurança. Exatamente, está errado o torcor. E aí esse segurança depois deu um soco Não é esse, Michele, é um outro segurança. Aí o outro segurança vai, imobiliza, deu uma chave de... e aí está imobilizado. E aí, está imobilizado. Imobilizou, acabou. Não há necessidade disso. Calma, então, está todo mundo errado. Não. Então, isso revela o despreparo das pessoas para o futebol brasileiro. O torcedor tem que aprender o seguinte, segurança é segurança. O cara sabe brigar e está lá para isso. Você quer ver uma coisa? Volta um pouco o tempo, você vai ver que o cara foi dar uma cotovelada na cara de segurança, e ele ele tira o rosto, ele não consegue dar a cotovelada. Quer ver, ó? Ele vai tentar... que também é um absurdo, é inaceitável. Mas ele não acerta a cotovelada. O cara é um bobalhão, cara. Como você fala, Celso. Olha lá, já foi imobilizado. Ele é um bobalhão. Ele quis dar. E o cara tirou, ele pegou de raspão no pescoço. E aí agora, apanhou. Isso também não justifica. Aí apanhou. Está errado. Agora, eu concordo errado, é inaceitável. O segurança imobilizou, não precisa bater. Então, nota 0 para os seguranças da Arena. E o Palmeiras tem que tratar muito bem o torcedor que vai aí, porque é o que está dando dinheiro para o clube conseguir gastar. Porque se depender dessa W Torre, o Palmeiras, eles tiram a Arena de lá e levam para outro lugar. Né? Porque essa que é a verdade. E o campo está horrível. O campo está uma baba. Estragaram o campo do Palmeiras. É um pasto. Está um pasto o campo do Palmeiras. Então, um lugar tão bonito, um estádio tão moderno, né? Com um campo daquele lá. Ridículo. Daqui a pouco o Palmeiras vai jogar no Pacaembu. E isso é um alerta também para as empresas que trabalham com segurança, porque eu já vi em shows, por exemplo, também, porque assim, isso foi uma imagem flagrada. Mas isso é muito mais comum do que se pode imaginar. Já vi em shows seguranças com esse comportamento. Eu repito aqui, o torcedor está errado de agredir o segurança, mas também existe o erro de você imobilizar alguém e bater. E já vi em várias casas de shows situações parecidas. A diferença é que aí houve a gravação da imagem. Então fica de alerta também para as empresas de segurança, as pessoas que contratam esses profissionais, para prepará-los de maneira adequada, porque isso é, sinceramente, inaceitável. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta é a seguinte: com a mudança de treinador, o Palmeiras brigará pelo título do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? O Pascoal, que é corintiano, fez que não. O resultado sai no final do programa de hoje. E aí, Celso Cardoso, agora vai o Palmeiras? Pelo que eu tenho visto, eu não acredito. O Palmeiras vai pro brejo? Não vai pro brejo, não. Já está no brejo. Mas vai, assim... O campo no pasto já está no pasto. Eu vejo no papel o Palmeiras com um bom time, mas isso leva tempo. Eu acho que nesta temporada o Palmeiras briga ali na zona intermediária. Chicão. Eu não sei, eu prefiro esperar um pouquinho, porque o Marcelo Oliveira é um treinador diferente. É um treinador que faz a diferença. Ele conseguiu transformar o Cruzeiro, que era um time cheio de refugos, né? Dagoberto, o Borges, né? Tinha o Everton Ribeiro, era tudo refúgio, não deu certo em lugar nenhum, com ele deram certo, aquele Renato Goulart. Então, quer dizer, ele montou um time que foi bicampeão brasileiro. Então, é um cara para se respeitar. E se ele vier para o Palmeiras, controlar a vaidade do elenco e dar um padrão de jogo para esse time, que esse time não tem padrão de jogo, o Palmeiras pode chegar longe sim.
Eu acredito. Nas mãos do Marcelo Oliveira, né? De outro treinador acho que não chegava não. Mas na mão do Marcelo pode ser que dê jogo. Só o tempo dirá. Bom, seguinte, ele desencantou. O artilheiro do amor, Wagner Love, entrou no segundo tempo e garantiu a vitória do Timão para a festa do Chico Lang e da Fiel, que compareceu na Arena em Itaquera. O resultado garantiu ao Corinthians a 4ª colocação no campeonato. Veja os gols com a narração de Osmar Garrafa. Alex. Nilmar dominou, puxou, tentou a tabela, saiu, Nilmar bateu, é gol! Gol do Inter! Fica preocupado o Alisson, Fábio Santos na bola, Jadson também. A falta é perigosíssima. Jadson correu, bateu, é gol! Golaço! Renato, foi pra dentro, Renato, por entre as pernas, a batida na trave, na volta pra fazer, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Corinthians! É de Wagner Love! Corinthians finalmente vence em casa no Campeonato Brasileiro graças à contribuição de um reserva de luxo que saiu do banco para virar o jogo. É atacante vive de gol, né? Então, quando você ajuda o time de alguma forma, eu como atacante eu tenho que ajudar com gols. Então, no momento daquele ali é bom extravasar, é bom botar para fora, que realmente estava precisando muito de fazer um gol. E feliz pelos meus companheiros terem me ajudado. Então, fui abraçar os companheiros, porque a gente sabe que está sempre junto. E a gente sabe que a gente vem passando e a gente sabe que a gente pode melhorar cada vez mais. Você tem carisma e futebol para ser o substituto do Paulo Guerreiro? Tenho sim, tenho potencial. Tenho minha qualidade, tenho minhas características. Eu acredito que eu já fiz bastante coisa dentro do futebol. Então eu quero fazer pelo Corinthians também. É uma oportunidade que eu estou tendo, é um time grande. Se não for o maior, o maior é um dos maiores do Brasil aí. Então eu quero fazer, como eu falei, eu quero fazer o meu melhor aqui no Corinthians e fazer gols pela equipe do Corinthians. Chicão, não é fácil a missão do Wagner Love, tampouco de qualquer outro jogador do Corinthians substituir o Paulo Guerreiro. Para você ter uma ideia, o Guerreiro ficou algumas partidas sem jogar, foi suspenso na Libertadores da América, teve problema também de dengue e tal. Ainda assim, ele é artilheiro do time na temporada com 12 gols marcados. O vice-artilheiro do Corinthians, na verdade são alguns, tem 4 gols. O Danilo tem 4 gols, o Elias tem 4 gols, o Fábio Santos tem 4 gols, o Jadson tem 4 gols. Então, a imensa maioria dos gols do Corinthians, quem marcava era o Paulo Guerreiro. E o Wagner Love marcou, mas na verdade, convenhamos, né? Ele tem que dar 50% do gol para o Renato Augusto. Pela jogada, aliás, de longe, o melhor jogador do Corinthians na partida de ontem, foi uma das melhores, de ontem não, de sábado, né? Uma das melhores partidas do Renato Augusto com a camisa corintiana. Você sabe por quê? Porque pagaram o Renato Augusto, estava na hora, né? Estava na hora. É lógico, quem que consegue trabalhar, consegue desempenhar suas funções sem receber? Ninguém. O cara, não é que o cara é sacana, não é sacanagem, é que o cara não tem dívida, tem filho na escola, tem mulher, sei lá, tem mãe para tratar, tem as despesas dele, um nível de vida bom, porque ele é um bom jogador, ele sempre ganhou bem, mesmo quando foi revelado no Flamengo, depois foi para o exterior e voltou ganhando um bom salário. Então, ele voltou a jogar e mostrar um grande futebol. Não só ele, como o Jadson, que já tinha tudo acertado com o Corinthians. Agora, falta o Elias se acertar com o Corinthians e o Danilo. A hora que esses 4 estiverem acertados, eu vou dizer uma coisa para você. Começo do ano, o Guerreiro jogou no Corinthians? Não jogou no Corinthians. Quem que jogou e arrebentou e fez o esquema 4-1-4 do Tite dar certo? Foi exatamente os 4. O Elias, Renato Augusto, Jadson e Danilo. Se esses 4 tiverem bem pagos, tiverem com o salário em dia e livres para jogar, o Corinthians volta a mostrar aquele futebol maravilhoso. E o Wagner Love que trata de entrar em forma física, porque o problema dele é esse, né? A forma física. E ele é um bom jogador, de frente para o gol ele é imbatível. Agora, que gol do Jadson, hein? Barbaridade, eu só vi Zico fazer gol assim, só.
bateu matou a coruja, derrubou o ninho da coruja, coitadinha. Beleza. E olha, um golaço do Souza foi o suficiente para o São Paulo vencer a Chapecoense em Santa Catarina e pela primeira vez terminar a rodada na liderança do Brasileirão. O São Paulo foi a Santa Catarina encarar a Chapecoense e venceu a partida com esse golaço de Souza aos 6 minutos de jogo. O volante tricolor arriscou de muito longe e surpreendeu o goleiro Danilo. 1-0, placar final. A gente tinha treinado uma semana inteira com outros 3 jogadores que praticamente, pelo que mostraram os treinamentos táticos, sairiam como titular. E de última hora a gente perdeu 4, né? Juntamente com o Rodrigo Caio, que foi vendido. Eu achei muito legal por parte daqueles que entraram e talvez não tinham ainda a parte tática tão afinada com os demais, mas ajudaram muito pra gente. Isso mostra força de um grupo, mesmo quem entrou depois, caso do Wesley, que entrou com muita vontade, entrou disputando todas as bolas. O Hudson, que fez uma improvisação de primeiro volante, porque nós ficamos sem os 2 primeiros volantes, né, pro jogo. Então acho que todo mundo se doou. E eu acho que isso vai muito da parte motivacional do nosso treinador. Creo que um resultado, um marcador justo e, como você fala, é muito importante para nossa confiança, para seguir trabalhando, seguir melhorando. E hoje, sem 4 jogadores muito importantes para o time, coletivamente jugamos bem. Meus amigos, do São Paulo não jogou tão bem assim como está dizendo aí o nosso querido Osório. Foi um time que se preocupou muito mais com a defesa que com o ataque. Essa é a grande verdade. De repente ele perdeu 4 jogadores, teve que fazer uma improvisação e acabou colocando jogadores defensivos em campo. E o São Paulo teve uma incrível dificuldade para criar. Esse chute do Souza foi um chute aqui entre nós lotérico. Primeiro que o Souza não chuta todo dia e toda hora desse jeito pro gol, né? Segundo que a bola entrou no ângulo, né? Quer dizer, é um negócio meio que raro, né? Mas enfim, o São Paulo fez 3 pontos. Legal, bacana, o Osório está pegando o corpo, está ganhando o respeito dos jogadores e o São Paulo está embalando. Primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. E aí, se você pegar a tabela, você vai ver que, por incrível que pareça, está faltando quem aí entre os 4? São Paulo e Corinthians já estão lá. Já estão. Né? Já estão. Está faltando o Atlético Mineiro, né? Não, o Atlético Mineiro ficou em 5º. Está faltando o Cruzeiro e o Internacional, que não estão dando aqui, perdendo fôlego por causa da Libertadores, mas que pode ser que alcance ainda, né? Então, quer dizer que são os 4 times, os maiores 4 times do Brasil, não tem jeito. É São Paulo, Corinthians, Cruzeiro e Internacional. São os 4 melhores. Fluminense, mais ou menos, e assim vai. Não muda muito o futebol. O Atlético também acho que briga. Quem? O Atlético. O Atlético Mineiro, né? Pode ser, está com uma pegada boa, né? Eu acho que esses 5 realmente são os times. Se não ganhar de novo a Copa do Brasil, né? Não ganhar de novo com aquele negócio que eu acredito, acaba dando certo. Mais 6 partidas completaram a 7ª rodada do Brasileirão. Apenas um jogo terminou em 0-0. Foi no confronto entre Ponte Preta e Goiás no estádio Moisés Lucarelli. Confira os gols dos outros jogos. O Coritiba recebeu o Flamengo no Couto Pereira e se deu mal. Aos 38 minutos de jogo, Luiz Antônio cruzou e Eduardo da Silva, de cabeça, fez um único gol da partida, 1-0. Outro visitante inconveniente foi o Cruzeiro, que abriu o placar contra o Vasco em São Januário aos 39 minutos de partida com o Leandro Damião. Aos 13 da segunda etapa, o Cruzeiro ampliou. O volante Charles chutou de longe, o goleiro Charles aceitou. 2-0 Cruzeiro. Leandro Damião, em noite inspirada, fez o segundo dele aos 29, aproveitando o contra-ataque. O Vasco ainda teve tempo de fazer o gol de honra na bomba do zagueiro Rodrigo, mas ficou nisso. Vasco 1, Cruzeiro 3. Já o Sport fez a lição de casa diante do Joinville. Maicon Leite abriu a contagem aos 15 minutos de jogo no chute cruzado que desviou na zaga e enganou o goleiro Agenor. Aos 38, Maicon Leite mandou uma bomba quase sem ângulo e fez o segundo dos donos da casa. Marcelinho Paraíba, em bela cobrança de falta, 33 minutos da etapa complementar, descontou para o time catarinense. Sport 2, Joinville 1, placar final. Na ressacada, clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. Marquinhos, de cabeça, colocou o Figueira em vantagem aos 14 do primeiro tempo. Só que Anderson Lopes, também na etapa inicial, igualou o marcador e deu números finais ao confronto. Final, Avaí 1, Figueirense também 1.
Na Arena do Grêmio, o tricolor gaúcho saiu na frente do Atlético Paranaense com o Juliano, aproveitando o cruzamento da direita. O Furacão chegou ao empate com o Hernani, cobrando falta, 1-1. Só que o capitão Rodolfo, de cabeça, fez o segundo dos donos da casa e definiu o placar. Final, Grêmio 2, Atlético Paranaense 1. O Grêmio tem um bom aproveitamento jogando em casa. O Sport também é um time que, sabe, pouca gente fala, mas é um time certinho, tal. Manteve uma base da Série B, tá certinho. E a Ponte Preta também, se não houver um desmanche na macaquinha, eu acho que não vai fazer feio, não, apesar do empate em casa com o Goiás. Mas eu estou preocupado com o Vasco da Gama, viu, Celso? Esse eu acho que vai cair. Infelizmente, porque o Doriva está lá, um bom rapaz, até inclusive ontem no Mesa Redonda veio o Juninho, né, o Doriva foi campeão paulista com pelo Ituano, em cima do Santos, do Oswaldo de Oliveira na época, né, e esse ano aqui foi campeão carioca, quer dizer, foi campeão regional 2 vezes seguida, mas ele não está conseguindo tocar esse Vasco. Esse Vasco que, na verdade, os carioca mesmo estão dizendo que o Vasco tem um elenco de segunda divisão jogando a primeira. Quer dizer, falta grana, né? Claro. Falta grana para o Vasco da Gama, aliás, faz tempo, né? Agora, a colônia portuguesa é a nossa colônia mais rica do Brasil. Se não for a mais rica do Brasil, como é que não pode ter dinheiro, né? Será que alguém dando um pouquinho já não cobra despesa, não monta um bom time? Não sei, eu não entendo o Vasco da Gama, não entendo a portuguesa aí na terceira divisão, quer dizer, é uma barbaridade. A Rede balançou também pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa venceu o Criciúma por 3-1. No Recife, Santa Cruz e Boa Esporte ficaram no 0-0. O Bragantino goleou o Macaé em Macaé por 5-2 e na Arena Independência, o América Mineiro ganhou do CRB por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. ABC e Paysandu se enfrentaram em Natal e o Papão levou a melhor. 2-0, gols de Iago Pikachu e Leandro Cearense. O Lanterna Mojimirim empatou em casa com vitória por 1-1. Elton fez o gol do time baiano e Edson Ratinho, de pênalti, deixou tudo igual. O Bahia venceu o Ceará pelo placar mínimo. Maxi Biancucci usou a cabeça e assegurou a vitória, 1-0. O Náutico perdeu a invencibilidade na Série B diante do Atlético Goianiense. Juninho e Arthur marcaram os gols do Dragão e garantiram apenas a segunda vitória da equipe em 7 jogos até aqui. Fale conosco, vem cá comigo aqui, ó, através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo que rola no Gazeta Esportiva. Quero mandar um beijão pro Fabinho, que trabalha conosco, faz aniversário hoje. Ele que cuida das letrinhas que aparecem aqui embaixo no GC. Fabinho, felicidade para você. E um beijo pro meu filho, Bruninho, que hoje completa 2 anos de idade. Então, ó, Fabinho, você nasceu no dia mais bonito do ano, meu filho. 15 de junho. Bruninho, razão na minha vida. Ah, peraí. Beijo do tio, Bruninho. Beijo pra você também. Beijo, que é o meu sobrinho eterno, Bruninho. Grande Bruninho. E um beijo pro pai também, que é o Brunão, vai. Brunão. Que é um cara legal, né? Beijo pro Bruninho. O Celso ficou... O Celso tem ciúme do Bruno, mas paciência. Você perdeu essa, meu filho. Você perdeu. Não aproveitou a hora certa. Segue o jogo. Bora. Que hora certa? Você vai me complicar. Também você pode rever os programas também da TV do Gazeta Esportiva no site da TV Gazeta, tá? tvgazeta.com.br, é lá que o Leandro, que sempre me manda as fotos, assiste o nosso programa. O assunto agora é handball. Depois de perder o primeiro jogo do Desafio das Campeãs na última sexta-feira para a Noruega, as meninas da seleção brasileira conseguiram dar o troco e venceram o amistoso de ontem em São Bernardo do Campo. Veja a reportagem da nossa querida Caroline Zilberman. Não é todo dia que a seleção de handball vive uma manhã de domingo como essa no país do futebol. Ginásio lotado, com direito à presença do ministro do Esporte, Jorge Hilton. Apenas uma palavra define o sentimento dessas meninas. Satisfatório. Eu acho que as gerações que trabalharam antes da gente são totalmente responsáveis pelo que a gente está tendo hoje. Com certeza é trabalho de muito tempo. Então a gente se sente muito feliz de ver que hoje o handball está crescendo pela gente, mas mais pelas gerações que vão vir. Pelo futuro do esporte no Brasil, acho que o handball merece sim atenção. O protocolo do hino nacional foi praticamente um ensaio para o que está por vir nos Jogos do Rio em 2016.
mexe muito com a gente, mas ouvir todo mundo cantando dá vontade de chorar. Dentro de quadro, um duelo de peso. Atuais campeãs mundiais contra bicampeãs olímpicas. O amistoso entre Brasil e Noruega em São Bernardo do Campo serviu de treinamento de luxo para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, que acontecem agora em julho. Mas para vencer as norueguesas, as comandadas de Morten Solbakken precisavam corrigir alguns pontos básicos, porque errar contra a seleção nórdica pode ser fatal. Um passe falho origina um contra-ataque mortal da Noruega. Mas acontece que ontem a nossa goleira estava inspirada. A Babi fechou o gol brasileiro e deu um show à parte em São Bernardo do Campo. Na ponta direita, coube a Fernanda comandar o setor ofensivo com 8 gols. Eu acho que o time, quando a defesa funciona, você ganha o jogo na defesa. E a bola sobrou hoje na minha mão e eu tive a felicidade de fazer. E não deu outra. O equilíbrio entre a defesa e o ataque garantiu o triunfo do Brasil por 18-12. Deu certo hoje. A Babi acaba com porcentagem muito bem, defendendo com goleira. E conseguimos defender um pouco melhor do que nós fizemos outro dia. Agora, os erros técnicos aconteceu de novo, não tanto como o primeiro jogo, e por isso também conseguimos diminuir um pouco do número de contra-ataques. Então, esse foi muito importante para nós. Hoje, graças a Deus, também perdemos algumas bolas, mas a Bárbara Arenhard, ela fechou o gol, foi um momento muito importante, e no final a gente conseguiu diminuir os erros, juntamos na defesa e o ataque foi bem mais efetivo. O nosso vôlei também garantiu a revanche contra a Sérvia ontem à tarde em Belgrado pela Liga Mundial Masculina. Em mais um jogo muito equilibrado, o Brasil levou a melhor por 3-2 com parciais de 25-23, 20-25, 25-21, 22-25 e 15-13. A quinta vitória do torneio manteve a seleção na liderança do Grupo A. O Brasil volta às quadras nesta sexta-feira em Roma, onde vai enfrentar a Itália. Finais da NBA, o Golden State Warriors recebeu o Cleveland Cavaliers ontem à noite em Oakland, na Califórnia, no quinto jogo, Chico Lang, da série melhor de 7. Confira. Mais uma grande batalha foi travada ontem entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. E desta vez, Stephen Curry roubou a cena jogando como um verdadeiro MVP, marcando 37 pontos e garantindo a vitória ao Warriors pelo placar de 104-91. Curry acertou 7 dos 13 arremessos que tentou da linha dos 3 pontos e ainda contou com as boas atuações de André Iguodala e Klay Thompson. LeBron James bem tentou. O astro anotou um triplo-duplo, mas os 40 pontos, 14 rebotes e 11 assistências não foram suficientes. O jogo 6 será disputado amanhã em Cleveland e o Golden State terá a chance de conquistar o título em caso de vitória. Morreu ontem à noite um dos jogadores mais importantes da história do Santos Futebol Clube e da seleção brasileira, o Zito. O repórter Filipe Boril acompanhou o velório do ídolo santista hoje pela manhã. O futebol teve uma perda irreparável na noite do último domingo. Aos 82 anos, José Eli de Miranda, ou simplesmente Zito, nos deixou. O ex-jogador sofria por complicações decorrentes de um AVC, acidente vascular cerebral, há menos de um ano. Ainda no Mesa Redonda, o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, ficou sabendo da notícia. Difícil, né? Difícil falar do amigo, principalmente do amigo. A cadeira do Zito na Vila Belmiro é ao lado da minha, então nós assistimos muito jogo juntos. O velório aconteceu na manhã desta segunda-feira em Santos e, como não poderia ser diferente, foi lembrado com carinho pelos familiares. Ele não foi só um ídolo, não é um ídolo nacional, não é um ídolo do futebol, um ídolo brasileiro. Ele, acima de tudo, era um homem de extremo valor, um pai maravilhoso. Pelo Santos, Zito fez parte do time que teve Pelé, Pepe e Coutinho.
Juntos, foram campeões mundiais de 1962 e 63. Os amigos do passado recordaram com carinho os grandes momentos. A lembrança é grande porque a gente conviveu muitos anos juntos, né? A gente sabe as virtudes, os defeitos também que a gente tem, que nós somos seres humanos, né? Ninguém é perfeito, mas no cômputo geral, Zito foi uma pessoa realmente extraordinária, principalmente para mim. O Zito era o tipo do capitão que podia tudo. Deu para entender? Então, ninguém questionava o que ele cobrava, porque o que o Zito cobrava dentro de campo era o resultado. Podia ser com qualquer um, comigo que estava começando, e ao melhor de todos os tempos, que era o Pelé. Então, quando eu falo em respeito, é que todos realmente respeitavam o Zito. Uma pessoa muito boa, uma pessoa bacana, uma pessoa que foi o nosso grande capitão e nos ajudou muito em termos gerais, nos ajudou muito, não só a mim, como a todos que trabalharam com ele no Santos e também na seleção brasileira. Então, realmente é uma perca totalmente irreparável. Quem não esteve presente, como Pelé, mandou uma lembrança que afirmava considerar Zito como um verdadeiro pai. Depois de se aposentar, Zito assumiu um papel importante nas categorias de base do Santos. Ele é conhecido por ter descoberto nomes como Neymar, Robinho e Diego. Foi assim também com os jovens, com quem tinha um carinho muito grande. Quando eu cheguei, né, ele me perguntava como eu jogava, com o próprio Robinho, né, ele pegava muito no pé do Robinho. Ensinava muito pra gente, né, passava muita experiência, né, de como é o futebol. É uma perda irreparável e todos nós aqui estamos muito tristes. Após o velório, o corpo de Zito seguiu para a Vila Belmiro, onde recebeu mais homenagens. De Santos, Zito seguiu para ser enterrado na cidade natal, em Roseira, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A diretoria do Santos decretou luto de 7 dias após a morte do ex-jogador. Bom, meu caro Celso, nos resta lamentar, né, Chico? Muito. E dar os sentimentos aos familiares do Zito. É verdade. Agora, uma coisa eu posso até exagerar, mas eu acho que não. E eu me lembro muito bem, acompanhei direitinho a carreira do Pelé. Eu acho que se não fosse o Zito, talvez o Pelé não chegasse aonde chegou. Você vai falar assim, exagero, o Pelé era bom. Mas o Zito orientava o Pelé. O Zito cobrava o Pelé. O Zito falava, levanta daí, neguinho, vai pro jogo. Você é homem ou não é homem? Levanta, neguinho, vai pro jogo, não esmorece, faz o que você sabe fazer. Enfim, ele ficava em cima do Pelé. E o Pelé respeitava demais o Zito. Demais, demais. Assim como todo mundo, né? Como todo mundo. Era o capitão, sem ser autoritário. Sem ser autoritário, mas ele cobrava na hora certa, dava aquele murro na boca do estômago, quer dizer, chegava junto, cobrando os caras positivamente, né? E depois, como empresário, foi um exemplo. Não entrava em trambicagem, em negociação de jogador, expulsava os empresários da vila. Ele era um homem que deu a vida pelo Santos. Então, eu imagino, eu gostaria de ter o Zito no Corinthians. Um Corinthians que nunca teve um Zito. Mas eu gostaria, porque caras assim como ele fazem falta para o futebol, que fazem a coisa por amor. E não foi à toa que ele foi o mentor do Pelé, o Pelé chama ele de pai, não é à toa, porque em campo foi mesmo, né? E orientou fora de campo também, né? Enfim, é um cara que merece todo o nosso respeito e vai fazer muita falta para o futebol brasileiro. Bom, vamos falar do Corinthians. A manhã fria e chuvosa da capital paulista não desanimou Wagner Love. Pelo contrário, depois de marcar o gol da vitória contra o Internacional no último sábado, o atacante está mais confiante na briga pela titularidade. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. A jogada desse gol contra o Inter foi toda de Renato Augusto. Mas foi Wagner Love quem mandou a bola para a rede. E o atacante do Timão não esconde de ninguém que esse gol pode ser o reencontro dele com o bom futebol. O gol dá uma confiança, é um gol realmente de centroavante ali que você tem que estar ligado dentro da área.
E foi o que aconteceu. Eu estava esperto, estava atento. Para entrar na boa fase, Love teve que entender e explicar o porquê até aqui ainda não havia rendido tudo o que se esperava dele. Quando eu cheguei aqui eu não estava 100%, não estava tão bem. Também não estava tão mal na minha cabeça. Eu não fiz pré-temporada. O futebol chinês é totalmente diferente do futebol brasileiro. Até nos primeiros treinos, parecia que todos os jogadores estavam mais rápidos do que eu. Eu falei, gente, está acontecendo comigo. Fiz bastante trabalho de resistência, de força. Muito bom trabalho com o Flávio, com o Luciano, com o Chão, enfim, com a rapaziada da preparação física. Estou me sentindo muito bem depois desse trabalho. Notei a diferença nos trabalhos que eu fiz. E continuar, não parar. Vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo nessas 2 semanas que eu fiquei treinando separado. Depois do gol contra o Colorado Gaúcho, Love aproveitou a coletiva dessa manhã para mandar um recado ao técnico do Timão. Olha, eu estou esperando o meu momento. E agora é esperar o Tite escalar o time. Espero que no próximo jogo ele possa me colocar já desde o início da partida, até para eu ter uma sequência boa de jogos e procurar fazer sempre coisas boas dentro dos jogos. A confiança de que a boa fase está chegando não é apenas de Wagner Love. O meia Renato Augusto afirmou essa semana que aposta todas suas fichas em Love, na missão de substituir Paulo Guerreiro, que foi para o Flamengo. E o atacante do Amor avisa, quem apostar nele não vai se arrepender. E ele falou realmente, vou apostar todas as minhas fichas em você, como se fosse jogo de pôquer, todo o meu dinheiro. Enfim, então ele pode ter certeza que ele pode apostar que ele vai se dar bem. Re-raise, I'm all in. Take it down. Bom, Chico, quem foi? Diga. Não, estou dizendo que o jogo de futebol, o cara precisa ter um sangue frio, assim que nem jogo de pôquer mesmo, na mesa do pôquer. Tem horas que você precisa blefar, tem horas que você precisa falar sério, mas o cara não perceber, enfim. O Wagner Love, na verdade, ele está começando a se readaptar ao futebol brasileiro. E eu acredito que ele vai conseguir isso rapidinho. Agora, uma coisa o Tite tem que pôr na cabeça, pelo amor de Deus, Tite, acho que eu vou aí falar com ele, vou lá no Corinthians falar com ele. O Wagner Love funciona de frente pro gol, não me deixe ele de pivô. Ele não sabe fazer isso aí. Quem faz pivô é outro cara, tem que tabelar com ele. Ele é cara que vem de trás tabelando. Isso o Wagner faz muito bem. E eu acho que vai dar certo no Corinthians. Você acha que o Tite não sabe disso? Não, sabe, mas ele faz o cara jogar de costas. Ele não sabe fazer isso aí. Até ele virar é amanhã. Agora, quando ele vira, ele tem que estar de frente pro gol para bater pro gol. O Luiz Fabiano faz isso com facilidade, porque tem corpo. O Wagner não tem corpo para isso. Ele tem corpo, ele é explosivo, ele tem rush, né? Ele vai pro gol, vai para cima. E é difícil, porque ele dribla curto. A bola gruda no pé dele, como gruda no pé com todo o respeito, do Messi. Ele tem aquele drible com a bola colada no pé. Isso ele faz bem, então tem que ser bem aproveitado assim. Eu acho que o Corinthians vai dar certo. Vamos ser campeão esse ano, Pascoal. Vai tomar banho. O Wagner Love, a oportunidade sorriu para ele, que ele saiba aproveitar. Bom, o fim da enquete, vocês estão de sacanagem, né? Deu 50% a 50% se o Palmeiras brigará pelo título do Campeonato Brasileiro com a mudança de treinador. Ó. Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Tem Jornal da Gazeta hoje? Daqui a pouquinho. Com sempre. Você vai estar lá? Sempre. Então tá bom. Gabriel e Estela Gontijo me esperam. Até amanhã, Chicão. Vai ter bolo pro Bruninho? Bolo pro Bruninho mais tarde lá em casa. Todo mundo convidado. Só baixar lá. Beijo. Na Moca. Tchau. When I'm needing a friend, I can talk to the wind. God, I sure am glad that I found him. Sometimes he seems to be the only one beside me. Can feel the Lord's breath all around him. Winter's cold.